Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse vídeo e nós vamos aqui comentar ou responder a pergunta da Brena Caroline. É uma pergunta que ela fez através de um comentário no vídeo Homem Agressivo. É um vídeo que está aqui no canal. Eu vou colocar o link para você ver, caso você queira dar uma olhadinha depois. Então a Brena escreve assim: excelente vídeo. Obrigada por tanto. Obrigado você, Brena, por assistir o vídeo e por participar aqui no canal. Os homens que foram espancados e humilhados por mães narcisistas, perversas ou violentas também são potenciais agressores de mulheres? Bom, então só para contextualizar, no vídeo sobre homem agressivo, eu estava ali explicando ou dizendo a respeito de algumas tendências do homem agressivo e do que motiva o homem ser agressivo, né? E deixando muito claro logo de início que toda agressividade, toda violência ou tudo que acontece com qualquer pessoa tem uma origem, tem um motivo, existe por algum motivo. Pode ser um motivo ligado somente àquela pessoa, pode ser um motivo ligado a duas pessoas, quer dizer, aquela que atua a agressão e aquela que recebe ou que é vítima também da agressão. Então as duas estão envolvidas. No entanto, o que é importante? É importante saber e considerar que, apesar de existir um fundo psicológico, algo que passou na família, né, algum antecedente na família, algo na infância da pessoa que criou então a sua postura agressiva muitas vezes. Apesar de existir esse plano de fundo, o plano de fundo, a parte psicológica, não exime a pessoa da responsabilidade do ato dela. Então, aqui não se trata de justificar a violência ou a agressividade, principalmente a violência ou a agressividade contra a mulher. Não é justificar, mas é buscar o motivo, buscar o porquê. E para daí poder encontrar soluções para que o casal continue junto, para que o homem possa ter uma vida melhor, mais feliz, livre da violência, para que a mulher também, quer dizer, tenha a sua liberdade, seja livre, né? Então, é a serviço do homem, é a serviço da mulher, é a serviço da família também. E mais importante, caso tenha acontecido algum tipo de agressão, caso tenha acontecido algum tipo de dano, prejuízo, né, a outra pessoa, então é preciso reparar, né? Também não significa que porque existe um fundo psicológico na agressividade, então a agressividade da pessoa causou, com a sua agressividade a pessoa lesionou, causou dano a uma outra pessoa, sua parceira aqui no caso, sua mulher aqui no caso. Então ele precisa reparar, né? Então às vezes precisa ser inclusive penalizado, em casos mais graves precisa até ser tirado do convívio social, né? Aí com o caso de uma prisão, alguma coisa assim, também pode ser uma necessidade, pode ser um caminho aí. Então, só para a gente agora entrar no assunto da pergunta da Brena, eu queria deixar isso muito bem claro, né, que não se trata de justificar, mas sim de buscar os motivos e buscar as soluções também, para que não venha a se repetir no futuro, para que as pessoas possam realmente se livrar das suas dificuldades aí. Bom, vamos lá então. Brena, você escreve aqui: os homens que foram espancados e humilhados por mães narcisistas, perversas ou violentas. Significa, se eu entendi bem, que você tem um relacionamento, que você ou conhece alguém, ou é o seu marido, seu namorado, ou é alguém que você conhece, que supõe que essa pessoa foi espancada e humilhada na infância, né, pela sua mãe, e que por isso ela se tornou violenta também. Ou é o caso que você sabe realmente, né, que esse homem agora na infância, quer dizer que ele teve uma mãe que foi agressiva com ele
violenta, né? Isso não é nada fora do mundo, isso acontece, é muito frequente, na verdade. Tanto violência e agressividade explícita física, quanto violência e agressividade velada também, que não é física, às vezes é mais psicológica até. Então você ou você sabe ou você ouviu falar. O que é importante observar aqui? Primeira coisa, esses termos, né, narcisismo, a mãe narcisista, perversa ou violenta, mas vamos pegar aqui narcisista e perversa. Esses dois termos, eu vou explicar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, mas eles cabem dentro de um contexto ou da psicanálise ou dentro do contexto da psiquiatria ou dentro do contexto de alguma psicoterapia, de algum estudo. Para você dizer que a pessoa é narcisista ou que a pessoa é perversa, é preciso um estudo, é preciso algo mais profundo, né? Porque senão você corre o risco de entrar em um julgamento, né? Então você acusa a mãe, você fala, ela era narcisista. E esse termo está aí na sociedade, né? As pessoas falam, fulano é narcisista. Mas o que é ser narcisista de verdade? Ou a pessoa é perversa, aquela pessoa é perversa. Mas o que é ser perverso? A gente vai estudar mais um pouquinho sobre esses dois termos daqui a pouco, mas só observar o julgamento. Por quê? Porque você quer buscar um motivo, tá? Aqui eu estou dizendo possibilidades, aí você veja se há ou não. Você busca um motivo para que o homem seja violento e agressivo. Só atenção nesse detalhe, né? E quando você julga ou quando você de alguma forma classifica o outro, você perde toda a chance também de encontrar uma resposta. Mas que não é lógico o seu caso aqui, porque você está perguntando a respeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre esse termo, narcisista. Esse termo foi utilizado no decorrer dos séculos aí por muitos tipos de estudo e tudo. Por quê? Porque a mitologia grega é muito profunda e ela diz respeito, já naquela época, né, quando ela foi criada, já dizia respeito ali a toda a psique humana. Então, muitos estudos foram tendo na mitologia grega a sua fonte também. Depois Freud foi quem se apropriou mais ainda, né? Não se apropriou no sentido negativo, mas aprofundou o estudo no que seria o narcisismo, o que seria o narcisista, e levou isso para estudos da infância, da sexualidade, pois esse termo também foi expandido. Mas ele não é no sentido de classificar uma pessoa como ruim ou como má, mas estudar o que aconteceu ali no passado, o que torna uma pessoa narcisista, o que faz dela, o que traz dificuldade para ela pelo fato de ser narcisista. Mas aqui é só uma explicação rápida sobre o que seria o narcisismo, né, e de onde que vem esse termo. E a perversão, né, é um termo que foi usado num primeiro momento pela psiquiatria. E olha, basicamente, sabe o que queria se dizer da perversão na psiquiatria? Perversão era a pessoa que era quando a pessoa tinha alguma tendência sexual ou realizava algum ato sexual que não era consentido pela Igreja Católica. Quer dizer, a sexualidade era regrada pela Igreja Católica. Existia uma posição entre o homem e a mulher, só era permitida entre homem e mulher, só depois do casamento, quer dizer, tinha alguns critérios ali do que era permitido na sexualidade pela Igreja Católica. Fora da Igreja Católica, né, fora do que a Igreja Católica estabelecia ali, tudo era perversão. Então foi daí que começou a perversão. Mas esse termo também foi sendo cada vez mais evoluído, usado por outros estudos, e chegamos até depois Freud também, né? Depois não nasceu com Freud, esse termo nasceu com a psiquiatria, mas Freud depois pega esse termo e começa a estudar os aspectos da infância e da sexualidade e a perversão, né? O que é perversão
mas muito ligado ali à infância e à sexualidade. E esse é um assunto amplo, vasto, assim, porque é um nome, então pode ser usado de muitas formas. Mas para a gente não sair aqui muito do assunto, vamos lá, o que é uma pessoa perversa hoje? Né? E é interessante porque você fala aqui, homens que foram espancados e humilhados por mães narcisistas perversas. Né? Perversão, e aí que é interessante, né? O que seria perversão? Perversão é uma versão que não é da pessoa, é uma outra versão. Então, por exemplo, a criança foi espancada na infância, foi batida na infância, foi violentada na infância. Então ela cresce e ela vai também bater em outras pessoas, na sua esposa, nos seus filhos, né, ou no seu marido, nos seus filhos. Quer dizer, a pessoa atua aquela violência que ela foi submetida na infância. Então a pessoa atua essa violência na sua vida adulta. Existe isso? Existe. Então, por exemplo, agora vamos uma pergunta, de fato, né? Homens que foram espancados e humilhados por mães narcisistas, perversas. Então, pressupõe que porque o homem apanhou da mãe, então ele cresce e bate também em outra pessoa. Acontece que na perversão não existe uma regra. Tá? Não significa que a pessoa, porque ela apanhou na infância, ela vai bater também depois. Seria mais até que se a criança apanhou na infância, então ela cresce e aí ela vai bater nos seus filhos. Seria essa a perversão. Bateria na sua esposa? Talvez. No seu marido? Talvez também. Mas, sabe, pode acontecer o contrário, o completo contrário. Exatamente porque aquela pessoa apanhou tanto na infância, foi tão agredida, violentada e tal, ela cresce e jamais vai bater nos seus filhos, vai bater na sua esposa, vai bater em qualquer outra pessoa. E há inúmeros casos assim. Até pessoas que foram submetidas, né? Tem, nossa, vários relatos, pessoas que foram submetidas à extrema violência, né, na infância e não por isso se tornaram violentas. E também existem inúmeros casos de pessoas que não apanharam, que não foram agredidas na sua infância e se tornaram violentas depois. Tá? Então, assim, por não terem apanhado ou não terem experimentado violência, de alguma forma depois também a agressividade se manifestou e elas passaram a atuar a violência. Os motivos que levam pais a baterem os filhos, na maioria das vezes não tem a ver com perversão, né? São outros motivos. Eu vou fazer um vídeo, vou colocar aqui no canal e depois eu vou colocar o link aqui embaixo, os motivos pelos quais os pais batem nos filhos. Se você foi filho e você apanhou, ou se você é pai e de repente, ou você é mãe e de repente você bate nos seus filhos e você não sabe nem por que está batendo, tá? Mas voltando a falar do assunto, né, da criança que apanha, existem casos em que a mãe é uma mulher extremamente forte. Sabe aquelas mães que dão limites muito fortes para os seus filhos, que criam seus filhos de forma bastante disciplinada, às vezes batem mesmo, aquelas mães realmente assim. Por incrível que possa parecer, nesses casos não existe muita dificuldade para os filhos, né? São as melhores mães, na verdade. Por mais que os filhos reclamem, minha mãe era brava, minha mãe era isso, aquilo. Ali não existe muito problema, não existe muita dificuldade. Não, lógico, a mãe agressiva, né, que espanca os filhos. Não estou falando disso, não. Mas aquela mãe que é brava, que é forte, que põe limites conscientes mesmo nos filhos, né, que, sabe, não reatividade, né, mas realmente consciente, assim. Então essas mães são realmente especiais. A violência contra a mulher, ela vem de lugares bem diferentes, tá? Bem diferentes mesmo. Muito pelo contrário do que se possa imaginar, né? Então, aquela mãe que batia nos filhos e tal, ela pode estar livrando até os filhos de serem violentos. Agora, aquelas mães mais introspectivas, até assim, pacíficas demais, né? Aquela mãe que sabe, mais
no canto dela, não fala muito, não se expressa muito, passa às vezes por depressão, tristeza profunda, né? Não está bem, não está feliz. Isso não é nada fora do mundo, com todo respeito, com todo cuidado. Existem muitas mulheres nessa condição, tá? E não por culpa delas, mas existem muitas mulheres mesmo. Essas mulheres, na maioria das vezes, estão assim porque, de alguma forma, estão numa tendência a morrer, a se retirar da vida, tá? Deixar a vida. Aí sim existe um grande problema, uma grande dificuldade, tá? Porque para a criança, desde que é bebezinho até seus 10, 15 anos de idade, ver e notar a sua mãe se retirando da vida, notar a sua mãe ali em depressão, com tristeza, ocupada com assuntos que são fora ali do convívio dos filhos, da relação da família. Para a criança, esse fato é muito desesperador, tá? Muito desesperador mesmo. Porque a criança depende totalmente da mãe para sobreviver, para viver, da presença da mãe. E quando a mãe está morrendo, está indo em direção à morte, né? E a depressão muitas vezes é isso, tristeza muitas vezes é isso também. Cada caso é um caso, lógico, precisa ser estudado. Mas a criança sente que ela corre perigo de vida e que ela vai morrer. Ela própria, a própria criança. Mais ainda, a criança fala assim: melhor eu morrer do que você, mãe. Então essa frase da criança, tão comum até, né? É desesperador para a criança. A criança quer manter a mãe viva de todo jeito, de toda forma. Ela quer manter a mãe viva, tá? Isso para mulheres, para meninas e meninos. No caso, nós estamos falando dos meninos aqui, né? Então, o menino começa cada vez mais a ficar desesperado para salvar a mãe. Só que nesse movimento ele começa a ficar com muita raiva, com muito ódio da mãe. Porque o menino, lógico, não vai ter sucesso em fazer essa empreitada de salvar a mãe. Não vai conseguir. Ele vai se frustrar cada vez mais. É aquela criança que é desesperada. Há muitos casos assim. Então o menino cresce, às vezes a mãe até falece nesse meio tempo. Meninos que perderam sua mãe quando tinham 15 anos de idade, quando tinham 10 anos de idade, né? Também tá, é o caso quando a mãe falece mais tarde, né? Até com bastante idade, mas pela vida toda ela teve com esse tipo de tendência, né? De ir para a morte, de se retirar da vida. Alguns meninos, tá? Então, mais uma vez, precisa estudar caso por caso. Alguns meninos não vão se tornar violentos. Não significa que porque a mãe tinha essa condição, o menino vai virar um homem e vai se tornar violento. Não é isso. Mas pode acontecer que esse menino cresce, então ele encontra uma parceira, encontra uma mulher, se apaixona e ele se torna agressivo com essa mulher. Por que ele se torna agressivo? Muito possivelmente porque ele tinha encontrado uma mulher, uma parceira muito parecida ou com características próximas à da mãe dele. As coisas se repetem. Então ele vai encontrar também uma parceira que está indo em direção à morte, que está se retirando da vida. No começo é a paixão, são as maiores paixões até. Nada por acaso. Com o passar do tempo, o fato do homem agora, né, que era um menino que viu sua mãe com essa situação toda, o homem agora está em contato com a sua esposa ou a sua mulher da mesma forma. Isso é desesperador para o homem. Tudo que ele viveu na infância
vem à tona e ele se desespera contra a mulher. Nesse caso, a violência desse homem é uma tentativa desesperada de manter a mulher viva, por incrível que pareça, de manter sua esposa viva. Lógico que é completamente descabida, é completamente prejudicial o que ele faz, mas ele é desesperado internamente. Ele é desesperado. Então, primeiro ele começa falando, ele começa gritando, ele quer manter ela viva. Acaba, muitas vezes, até matando. Aí que a vida, né, muitas vezes aquilo que acontece na vida é muito diferente do que se imagina. Alguém pode matar uma pessoa na intenção de deixá-la viva. É loucura, mas é assim que funciona. Então, mães introspectivas, mães que estão indo nessa direção, né, em direção à morte, pode acontecer de alguma forma que o filho se transforme depois em alguém agressivo com a mulher. E por que a mãe estava indo em direção à morte? Sim, porque no passado dela também aconteceu algo na família. Enfim, e aí a história continua. Não por acaso também a mãe tem uma tendência à depressão, a ir para a morte, a se retirar. Tá? Então, aqui eu expliquei o porquê, né, que uma mãe introspectiva ou até pacífica demais pode tornar depois um menino agressivo e violento. E com a menina vai ser diferente, não é o caso para esse vídeo. Nós vamos estudar isso em um próximo vídeo. Agora vamos falar de uma outra situação, tá? De quando a mãe é excessivamente amorosa com o filho. Mais uma vez aqui, cuidado, isso não é um julgamento, não é para você ou eu ou qualquer pessoa sair depois e falar aquela mãe é extremamente amorosa, excessivamente protetora, cuidadosa e tal. Não, não é nada disso. Tá? Aqui é para a gente só observar, anotar e ver o que acontece na própria vida e ver o que cabe, né, para cada pessoa, para cada um, em cada caso é um caso. Mães excessivamente amorosas, aquelas que amam seu filho, tá? E nesse sentido é mais comum que seja entre a mãe e o filho, menino, e não entre a mãe e a filha, menina, mas entre a mãe e o filho. Né? Então é aquela mãe, a maioria das vezes filho único até, né? E ela tem aquele amor, aquela paixão pelo filho. Às vezes o marido já se retirou, já nem existe mais o casamento, ou se existe o casamento, o filho está ali numa posição de até às vezes no lugar do marido. Tá? Isso pode acontecer. Né? Não é incomum, não. Isso acontece. Então a mãe demanda, né, também do filho esse amor. A mãe ama o filho e demanda dele também um amor. É bom que a mãe ame o filho? Lógico que é. É lindo, né? É maravilhoso. Mas vamos aqui ver com calma, com cuidado, até onde e por que pode também ser prejudicial. E não é agora para falar, então a mãe não tem que amar o filho, não vai amar, deixa largado lá. Não, não é nada disso. Mas vamos ver aqui no detalhe como que é. A mãe ama o filho, está próxima dele, tudo aqui, né? Nos primeiros meses, até nos primeiros momentos de vida, isso é maravilhoso. Mas depois, da mesma forma que a mãe ama o filho assim, e está com ele assim próximo, ela também demanda do filho um amor. E o filho também se coloca no lugar de dar esse amor para a mãe. Só que o que acontece é que o filho não pode dar esse amor para a mãe. Tá?
Basicamente porque a natureza da criança é nascer, se desenvolver e ir para o mundo, ir embora. Isso é crescimento. Tudo que se opõe ao crescimento de uma pessoa é perigoso. Tudo que se opõe ao desenvolvimento de uma pessoa é perigoso. Então, se uma mãe demanda o amor do filho e o filho quer dar o amor para a mãe também, quer amar a mãe, ele não consegue. Não vai ser possível. Esse tipo de relação, com o passar do tempo, se torna até conflitiva entre mãe e filho. Por quê? Porque o filho começa, apesar de na superfície ele está próximo à mãe, ele está amando a mãe, ele está ali o tempo todo junto com a mãe, na profundidade ele está ficando cada vez mais com raiva da mãe. Cada vez mais ele odeia a mãe. Mas ele não mostra isso, tá? Ele não mostra. Cada vez mais, internamente, ele vai odiando a sua mãe. Vai chegando a adolescência, pode ser que esse menino se rebele contra a mãe, que há muitos casos, e aí é bom até, então ele vai embora, ele fala, ó, mãe, me deixa, não quero saber, e aí ele vai embora, né? E aí a mãe vai sofrer. Dói. Tá? Com muito respeito. Nada disso é por acaso. Né? Não é julgar aqui, mas entender, observar, ver o que acontece. Mas pode acontecer desse menino não ir embora. Ele fica com a mãe. Continua com aquele amor pela mãe. E não é o fato do amor consciente, daquele amor que o menino, o homem tem pela sua mãe, admiração pela sua mãe. Isso é uma outra coisa que é muito bonita, é maravilhoso. Né? A mãe pra gente é fonte da vida, é tudo assim nesse sentido. Mas aqui eu estou falando de um amor distorcido. Então, o menino continua com a mãe, tá? Amando a mãe, na superfície, na profundidade, ele não gosta, odeia a mãe. O que vai acontecer? Duas possibilidades. Primeiro, aquele ódio, aquela raiva que o menino foi acumulando durante a sua vida, aquela sua raiva pela sua mãe, se ele foi aquele que saiu e foi embora na adolescência, menos mal, tá? Mais simples um pouco. Mas pode acontecer de quando ele encontra uma mulher, uma esposa, ele se apaixona e encontra uma mulher com o mesmo comportamento da sua mãe. Mais uma vez, vai ser aquela esposa que fala para ele colocar blusa, vai ser aquela esposa ou aquela namorada que compra cueca para ele, que diz o que ele deve fazer da vida, o que ele não deve fazer, que trata ele como um menino. Todo aquele ódio represado da mãe vai fazer com que ele descarregue tudo em cima da mulher. Então ele se torna agressivo com a mulher. Principalmente porque nesses casos, esses meninos não tiveram limite na infância. Veja bem isso daí. Tá? E aqui entra um outro assunto, que é o limite. Esses meninos que foram absurdamente amados pela mãe e tal, nesse sentido, né, que a gente está estudando aqui, se tornam sem limites depois. Tá? Então encontra uma mulher parecida com a mãe, vai gerar nele a mesma situação, o mesmo sentimento e ele vai ser agressivo. Juntando ao fato dele não ter limite, maiores problemas ainda. Bom, mas pode acontecer que o menino não saiu da esfera ali da mãe na adolescência e ele continuou com a mãe. Ele encontra uma namorada, uma pessoa, se apaixona, se casam e aí a situação é que
primeiro, aquele ódio todo está presente. E ele vai, muito possivelmente, encontrar uma mulher parecida com a mãe, mais uma vez. E ali ele vai descarregar toda a sua raiva. Descarregar num sentido, né? O que ele está tentando fazer é tentando se livrar da mulher. Esse que é o ponto. Desde a infância, ele estava tentando se livrar da mãe e ir para a vida. E agora ele encontra uma mulher que tem comportamentos parecidos com o da mãe. Então ele quer novamente se livrar da mulher. Tá? Então ele é agressivo com a mulher, porque a mulher fala para ele pôr blusa, porque a mulher fala. E aí, mulheres, há como reconhecer. Aí é seu caminho também, ver isso. Se você está sendo a mãe ou se você está sendo a esposa. Muito cuidado aí, porque você vai provocar no seu homem essa agressividade, que não é justificada, mas que você também está, de alguma forma, ali contribuindo. O que vai acontecer? Além do fato dele ter esse ódio e querer se livrar, né, da sua esposa, da sua companheira, e ser agressivo, até violento, e aí ele falta o limite, também pode acontecer que ele tenha a mãe. E agora, muito delicado, muito cuidado com isso. Tem a mãe no lugar da sua querida namorada. Tem um pouquinho a ver com o complexo de Édipo, que é estudado na psicanálise, mas que o menino fica ligado à mãe. É uma relação até um pouco, mais cuidado ainda, incestuosa. E na vida adulta, esse menino está ligado à mãe, com a mãe como sendo sua esposa. E aí, lógico, não vai ter lugar para uma namorada. A namorada passa a ser uma intrusa, a mulher, a esposa passa a ser uma intrusa nessa relação. E aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Então aqui a gente está entrando a fundo nos detalhes e nos desdobramentos também desse assunto todo da agressividade do homem. Tá bom por aqui? Já é bastante, né? Eu acho que é bastante. Mas ainda não tá bom não, porque esse assunto é muito importante. E eu sou homem e eu sei o quanto é importante, né? Não tive em nenhum momento tendência à agressividade física, mas tive tendência a outro tipo de agressividade, uma agressividade interiorizada. Então conheço esses caminhos, conheço muito bem por onde que vão todos esses caminhos, tá? Agora vamos falar de mais um assunto. Nós estamos falando lá da mãe perversa, né? Mãe agressiva, mãe violenta, mãe... E aí nós vimos que a história pode ser completamente diferente, né? Que a mãe agressiva pode nem ser um problema tão grande assim. Na verdade, outras situações podem ser do como a criança foi criada, como ela passou sua infância, o menino, né? Podem ser ainda mais prejudiciais. Agora vamos olhar um outro assunto, tá? Porque a agressividade do homem pode tá sendo gerada por algum precedente familiar, algo do passado da família. Existem casos, né? Existe em muitas famílias uma tendência à violência e à agressividade. Dentro da família existe uma agressividade, uma violência eminente ali, ela está vibrando, ela existe. Tá? Esse tipo de agressividade pode ter sido originado por algum fato no passado. Né? Então, alguém que era violento, alguém que cometeu um crime, algo aconteceu ali no passado. Então, existe essa tendência à violência dentro da família. Então, a violência vai ser manifestada em alguém da família. Pode ser em um menino, pode ser uma menina, alguma pessoa, algum, né, dos irmãos. Então, voltando, tem avó, pai, mãe e ali, né, aquela
aquela formação da família. Alguém na família vai assumir mais fortemente essa violência, essa agressividade. Alguém, muitas vezes, que é a pessoa mais sensível, né, vai assumir essa agressividade. A agressividade na família, ela funciona assim, ela vai aumentando, aumentando. A agressividade e a violência só aumentam, tá? Até que ela atinge seu ápice. Então você vai ver um homem violento, por exemplo, ele se torna cada vez mais violento. Cada vez mais, mais, até que a violência atinge um ápice. Talvez esse homem não chegue ao ápice da violência, ao máximo ali da violência. Então, alguém numa próxima geração vai continuar essa violência, tá? Até que chegue no auge. O que é o máximo? É um assassinato. Tá? Depois que a violência dentro da família chega no seu auge, no seu máximo, existe um momento de paz, tranquilidade. Então é muito comum que você veja, por exemplo, famílias que tiveram um caso de alguém muito agressivo, algum assassinato antes, algo assim, no passado, e aí no momento presente todos são muito tranquilos, relaxados. Não tem mais nada de violência e agressividade na família, mas é porque existe esse momento de paz e tranquilidade. Depois de um tempo, vai acontecer que alguém vai se identificar com aquela pessoa que chegou no auge da agressividade, atuou sua agressividade ao máximo e, novamente, a agressividade e a violência vão começar a subir novamente. E aí vai um filho, depois vai um neto, alguém vai expressar novamente o auge da agressividade. Então, até que esse assunto dentro da família seja visto, né, o que pode estar originando a agressividade de um homem dentro da família, né, que pode ser um assunto com a sua mãe, ou com seu pai, né, ali no seu contexto familiar, mas pode ser algo do passado da família. Então, até que se veja e se entenda e se ressignifique, isso é feito através da constelação familiar, tá? Do trabalho do Bert Hellinger. Ele transcreveu e descreveu essas dinâmicas muito maravilhosamente, até que aconteça, então a família está sempre sujeita a acontecer que um homem ou que alguém, uma mulher também, assuma esse comportamento violento e agressivo. Bom, então, causas no passado da família. Nós vimos sobre mãe, agora vimos causas no passado da família. Agora, vamos lá. Lembrando mais uma vez que cada caso é um caso e que, em todos esses casos do homem agressivo ou violento contra a mulher, o que falta também é o limite e a educação. Tá? Então, assim, limite. O homem precisa ter limite e educação para a sua agressividade. Talvez sim ele seja agressivo, mas ele pode sim tomar consciência de que ele vai, por exemplo, ele quer enforcar a mulher dele e toda a gente já quis um dia enforcar alguém. Mulher já quis enforcar. Todo mundo já pensou pelo menos em matar pelo menos uma pessoa na vida. Todo mundo já pensou. Não tem ninguém que é santo, não. Né? Tô falando sério, matar mesmo. Tá? Você mesmo que está assistindo ao vídeo, não hoje, mas no passado, você já queria que alguém sumisse da sua vida? O que é querer que alguém suma da sua vida? Ai, que aquela pessoa desapareça. É querer matar ela, tá? Simples assim. Mas, então, o homem pode se ver movido a querer agredir a mulher, então ele para. Ele não atua. Ele vai buscar caminhos. Ele vai sair de casa, vai atuar sua violência em um muro na rua, em um poste na rua, vai gritar, vai fazer alguma coisa, vai ficar quieto, vai procurar ajuda, né? Mas ele sabe que aquilo ele não pode fazer, que ele não pode bater na mulher, que ele não pode agredir a mulher nem verbalmente, nem fisicamente, né? Então ele sabe. Então, aí começa a parte mais importante dessa história toda, o limite. E na maioria dos casos,
esses homens, né, que são agressivos com mulheres, tiveram ou têm ali alguma dificuldade com o pai. Então, em todos esses casos que a gente tratou até aqui, aonde que estava o pai? Qual que era a situação do pai? Tá? Ele realmente pôde experienciar o limite com o pai? Não necessariamente, na maioria das vezes não. Existe alguma dificuldade muito profunda com o pai também. Tá? E aí o homem não tem limite, né? Ele vai atuar a sua violência na mulher. Por isso, mulheres, muito cuidado, porque, e aqui voltando Brena a falar, você pode cair nessa armadilha de que porque você ama o homem, e isso é justificado, você é apaixonada pelo homem, e ele é agressivo e ele é violento, e você quer achar algum tipo de solução para ele. Isso é muito digno, tá? Não sei se esse é o seu caso ou não, pode não ser, tá? Mas pode ser o caso de alguém, uma outra pessoa que está assistindo esse vídeo. Não confunda as coisas. Não coloque a sua vida em risco. Existe um limite. Até sobre esse assunto eu falei no vídeo anterior, que era do homem agressivo. Tem um limite para a agressividade, para a violência, até onde você, como mulher, pode... E mulheres são fortes. Muitas vezes mulheres se submetem de uma maneira assim inacreditável à agressividade e à violência do homem, mas existe um limite, tá? Não significa que porque o homem tenha algum precedente, porque que a violência dele é originada e sempre vai ser originada por algum motivo, não significa que você precise ficar com ele e colocar a sua vida em risco e às vezes a vida dos seus filhos também, tá? Então aí parte de você estudar, e você que está vendo esse vídeo está estudando esse assunto, está se informando, lógico, sobre esse assunto, né? Sentindo e percebendo, inclusive, mas não coloca a sua vida em risco. Você dá limite. Cabe a você também falar para esse homem, olha, gritar, bater, isso não, eu não admito. E se o homem continua, você precisa se separar, você precisa deixá-lo. Então, ou o homem vai procurar uma ajuda de verdade, né, para solucionar a sua situação, ou ele, mesmo com agressividade, ele precisa te respeitar. Ele pode continuar sendo agressivo, ele pode continuar, mas ele precisa te respeitar. E aí cabe a você colocar esse limite e não se envolver em briga, não permitir nem começar uma briga. Você não pode ser conivente com a violência dele. Como? Às vezes provocando. Enfim, aí a gente já começa a entrar num outro terreno também. Tá? Mas você não pode se submeter. Existe um limite para ele, mas existe um limite para você, mulher também. Muito cuidado com esse limite. Por quê? Porque na maioria das vezes desses relacionamentos funciona assim, que é uma caminhada em direção ao fundo do poço. Quanto mais você é agredida e quanto mais você apanha, mais você se torna forte e mais você se torna acostumada com isso. Tá? Então, assim, depois de 3 anos vivendo um relacionamento em que você é agredida verbalmente, em que você é agredida fisicamente, aquilo já não é tão incomum para você. E pode ser que você tenha até visto isso na sua família, com seus pais, que não é tão incomum. E aí você passa mais 3 anos. Bom, vamos dar um jeito, vamos tentar. Mais 3 anos, já foram 6. De 6, você passa mais 6. Nasce um filho, nasce mais um filho e você não pode separar. A vida muda e tal, e as coisas, dali a pouco, o relacionamento perdurou ali por 20 anos e nada mudou e você está completamente destruída. E o homem também, né? Mas é muito mais difícil para a mulher. Então, muito cuidado, tá? Cada mulher precisa ver de si se está se envolvendo dessa forma
cuide de você, tá? Coloque limite, não permita. Isso aqui não é um incentivo, uma apologia à separação, de forma nenhuma. A pessoa precisa até o limite, né? Até onde dá para ir para não separar, né? Buscar resposta, buscar meios, fazer o máximo para não separar. Mas pode acontecer que o relacionamento tome uma proporção muito realmente complicada e que ponha a vida em risco, de verdade. Então aí, por maior que seja o amor, por maior que seja a paixão, e às vezes é assim, que você é mulher e mesmo que você apanhe e que o homem xingue você, você é apaixonada por ele, amor a gente não escolhe, paixão a gente não escolhe também, ela simplesmente acontece. Então você separa paixão daquilo, amor daquilo que é possível para você, né, se submeter. Muito cuidado então com a agressividade, lembrando que ela pode ser sempre uma escala que vai aumentando, né? Ela não tende facilmente a diminuir, a menos que a pessoa tenha limite ou que a pessoa realmente trabalhe para encontrar resposta para a sua agressividade e deixar de ser agressivo. No fundo, sempre se trata de que esses homens são absurdamente feridos, absurdamente machucados, eles se sentem absurdamente perdidos, inferiorizados, tá? Então, assim, são os homens mais fracos que existem. A prova é que ele bate na mulher, xinga a mulher, mas fora de casa. Na maioria das vezes, com todo respeito. Mas é assim, né? E justamente porque fora de casa ele não tem força, né, para atuar na vida e tudo, ele desconta na sua mulher, na sua esposa. Então não é nada contra o homem. A partir do momento que ele se descobre, que ele entende de onde vem a agressividade dele e o que está acontecendo na vida dele, pronto, está resolvido. Vai ser um homem lindo, maravilhoso, vai ser perfeito. São os melhores, inclusive. Então, se é o seu caso, que você tem um marido assim, incentiva ele a se dizer assim, se encontrar, buscar a sua solução e dê limite para ele, que vai dar tudo certo. Bom, foi um vídeo longo. Nós fomos aqui, eu acho que pelo menos uns 40 minutos, 50 minutos. Se você ficou até aqui, quero agradecer muito a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, curte ele. Se você conhece alguém que passa por uma situação mais ou menos assim, principalmente uma mulher, mas um homem também, vale para os dois. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você pode ajudar muito. Se você tem uma experiência semelhante, se você tem algo que você gostaria de dizer a respeito, se você tem alguma pergunta sobre algum assunto dos que eu falei aqui nesse vídeo, sobre o seu assunto pessoal também, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Tá? A sua participação aqui é muito importante. Então nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para a sua família e nós nos vemos num próximo vídeo.